Sobre tudo e mais alguma coisa. Seu bate-papo de mesa de bar na internet. Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa. Sobre tudo e mais alguma coisa, de volta aqui depois de longo e tenebroso inverno. Nem tem longo e nem teve tanto inverno assim no Rio de Janeiro, né? Você pode nos acompanhar por aqui, você pode nos acompanhar pela Gazeta do Rio, do amigo Léo. Léo tá bombando agora nas eleições, postando candidatos e tal. Tá bem bacana, Léo. Parabéns. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Curta, compartilhe, se inscreva. Tem vários, sobretudo, e mais alguma coisa, né? Juntando entrevistas e debates, são mais de 20. Temos curtas de comédia, tem audionovelas, tem muita coisa nesse canal aqui. E a gente teve que voltar, a Marta não pôde estar com a gente hoje, mas teve que voltar com a Alexandre e com a Armando, que teve uns assuntos bem interessantes essa semana que a gente não podia deixar passar, né? E eu vou começar logo no assunto, porque eu sei que vocês não querem enrolação, vocês querem assunto. Eu vou perguntar para o Armando e para o Alexandre, que tem em comum um amor pelo Vasco da Gama. O Vasco não está numa fase muito boa, ao contrário da Inter de Convenção Baltar, que era líder, o Vasco não está numa fase muito boa. E acredito que o Vasco, se contratasse jogadores agora, vocês ficariam bem felizes se contratassem jogadores que passaram pela seleção brasileira, jogaram a Copa do Mundo, né? Vocês aceitariam o Robinho no Vasco hoje? Boa noite, galera. Bom, o negócio é o seguinte. Em primeiro lugar, o Vasco tem que zelar pela sua história. Um clube que foi pioneiro no combate ao racismo não poderia nunca aceitar um jogador, independente até da questão do estupro, que logo de cara diz, infelizmente existe esse movimento feminista, né? Então, ele já é sexista, ele é misógino, e além disso, ele é estuprador confesso. Ele foi condenado em primeira instância pelas gravações que foram feitas pela justiça italiana, onde ele, inclusive, faz referências tipo, o fulano gozou dentro dela e tal, enfim. A coisa é muito complicada. E em momento algum, em nenhuma das declarações do Robinho, aliás, eu prefiro chamar de Robson, porque esse negócio de Robinho é muito carinhoso para um sujeito que pratica um crime desse, né? Então, assim, o que o Robson fez é imperdoável, e o pior de tudo é quando ele tenta se justificar dizendo, infelizmente, existe esse movimento feminista, sei lá o quê. Eu não sei o que ele quis dizer com feminista, sei lá o quê. E logo em seguida, ele diz assim, e até porque muitas mulheres que são feministas não são nem bem mulheres, quer dizer, aí ele já parte para a homofobia. E eu não sei se vocês sabem quem ele votou para presidente. Se vocês não sabem, eu posso dizer depois. Pelo zap dele percebeu-se bem quem ele votou. Pois é. Então, assim, lamentavelmente, um sujeito desse jeito, honestamente, eu prefiro ver o Vasco na 4ª divisão do que ter sua história maculada por eu não sei nem como qualificar isso. E o que eu fico mais triste é ver que é uma pessoa que, apesar em final de carreira, mas ainda é um sujeito jovem, né, com um pensamento tão retrógrado, não só criminoso, como também aquele conservadorismo que eu acredito que muitas vezes ele também tenha feito declarações dizendo que é a favor da tradicional família brasileira, né? E se a tradicional família brasileira é essa, e a gente sabe que infelizmente então eu prefiro estar do lado de quem não é tradicional, de quem não é brasileiro, de quem não é família. Porque dentro do nosso Vasco, desculpe, mas um cara desse tipo está fora. Armando, é uma decepção o Robinho, né? Porque o Robinho sempre foi um garoto de ouro, surgiu aquelas pedaladas em 2002 em cima do Corinthians. Era um garoto simpático, né? Teria simpatia de todo mundo na época dele, foi pro Real Madrid. E ver que a gente se enganou assim, ver no que ele se transformou, é uma decepção, né? Que tem jogador que a gente espera que faça essas besteiras. Mas você esperava que o Robinho chegasse a esse ponto de carreira de vida? Não esperava não. Eu queria comentar um detalhe que o Alexandre falou, e que é muito importante. O Alexandre falou que, por coincidência, olhem quem ele votou. Eu confesso que eu não sabia em quem ele tinha votado. E já que a gente está falando de Vasco da Gama, eu fiquei sabendo da notícia através do grupo do Cartola que a gente tem. E tem um membro do Cartola
na verdade, nós temos, num grupo de 14 pessoas, nós temos 2 bolsominions. Então, eu acho até pouco, né? São só 2 acéfalos, então a gente deixa para lá. Um deles virou e comentou assim: vocês estão fazendo isso, se vocês estão falando isso do Robinho só porque ele votou no Bolsonaro. Aí é um ponto que a gente tem que parar para pensar. É impressionante, e o Robinho mesmo, na hora dele se justificar, ele usou os mesmos argumentos que o grupo do Bolsonaro usa. Então, essa associação está sendo feita tanto de um lado como do outro. Ou seja, ele está usando os argumentos do Bolsonaro, pegando Bíblia, se defendendo, dizendo que ele é inocente, coisa de Deus. Vocês já perceberam como que o mundo realmente está, o Brasil está dividindo, e como que as pessoas estão usando isso ao seu bel prazer, ou para se defender, ou então para defender quem eles querem. Ou seja, ser a favor do Bolsonaro virou uma forma de você absolver qualquer tipo de merda que a pessoa faça. Então, isso a gente tem que parar para pensar. O errado é errado, independente de quem ele votou e em quem ele não votou. Isso tem que ser muito bem analisado por a gente, porque não dá para você usar o fato da pessoa ter votado no Bolsonaro para você defender ela se você também votou no Bolsonaro e concorda com as atitudes dele. Tipo assim, e o próprio Robinho fez isso também, na defesa dele. Ele ficou falando de igreja porque ele sabe, ele se apegou a Deus, botou Bíblia, falando que não tem... sabe, ele fez todo um discurso que é o discurso que uma parte da população quer. E essa parte da população vai acolher ele, porque usou o discurso dessa parte da população, entendeu? Então, o que a gente tem que parar para analisar aqui é que o errado é o errado, estupro é errado, e ponto final. Acabou. Não se discute mais. Vocês estão atacando ele porque ele votou no Bolsonaro. Cara, eu nem sabia que ele tinha votado no Bolsonaro. O que eu estou analisando é o comportamento dele, que foi péssimo. Então não dá para a gente escrachar uma pessoa porque votou no Bolsonaro ou porque não votou. A gente tem que analisar a situação. É errado. O que foi feito é errado. E ele se justificar dizendo que ele não participou porque ele não meteu, ele simplesmente a menina estava fazendo um boquete nele, sabe? É tão absurdo dizer que você não participou de um estupro sob o argumento que eu não meti. Não, sim, eu só vi os outros 5 meter nela. Caralho. Não, inclusive, Armando, o estupro não é apenas, como se interpretava antigamente, a chamada prostituição carnal. Exato. Qualquer ato libidinoso praticado sem consentimento ou com a parte contrária, no momento em que está em privação de sentidos, é estupro. Porque antigamente se dizia que, por exemplo, o sexo anal não consentido não era estupro, era ato libidinoso, né? Isso. Então, assim, mas o sexo oral também, se ele próprio diz, ela nem lembra de mais nada, porque ela já estava tão ruim, estava bêbada, não sei o quê, no momento em que você faz isso sem um consentimento ou na privação de sentidos da mulher, você está sim praticando estupro. E na cabeça dele, que não digo nem que é imoral, é amoral, ele talvez não tenha nem a noção do que aconteceu. Ele acha realmente que não fez nada. Tem como disse o Armando agora, não, se eu não coloquei dentro, ou seja, se eu não inseri dentro do órgão genital dela, já não é estupro, aí já é com vocês. Como se ele tivesse, perfeito, né? Santo. Cara, a situação é absurda. Eu acho que a sociedade teve um ganho com o tempo, cara, porque teve o caso do Cuca nos anos 80, que com os jogadores de uma excursão, acho que do Grêmio na Suíça, que também tiveram relações com a menina, foi um escândalo na época, e a carreira dele prosseguiu depois, não deu em nada, como se nada tivesse acontecido. Vamos lembrar desse caso agora. Eu lembro quando aconteceu esse caso, mas tinha deletado da minha cabeça. Fui lembrar agora esse lance do Cuca com outros jogadores, porque surgiu o lance do Robinho. E a sociedade teve um ganho. Eu acho que se fossem 10, 15 anos atrás, o Robinho estaria jogando normalmente aí, mesmo tendo acontecido isso, né? E outra coisa, quantas e quantas vezes, Alexandre também é mais velho, assim como eu, a gente já não ouviu a expressão, dá mais um pouquinho de bebida para ela que ela vai liberar tudo pra gente aqui.
dá cachaça para essa mulher, dá cerveja, e era tratado de forma tão normal isso, cara. Sim. Era tratado em programa de humor, entre roda de amigos. Porra, essa mulher bebe pra caramba, dá uma cervejinha pra ela aí que a gente se dá bem. E mudou isso hoje em dia, né? Hoje já é considerado estupro. O homem de bem, de verdade, né? Esses homens de bem, como gostam de passar aí, não fazem mais essas coisas. Acaba que é uma coisa ruim, mas que traz um ganho também, não é? Aloysio, é uma coisa sem noção, porque olha só, imagina a cena, 5 pessoas metendo, já que a gente está no clube da bolinha hoje, né? 5 pessoas metendo uma mulher que tá bêbada. Cara, qual prazer nisso? Sabe? É uma coisa tão infantil e tão criança, E ao mesmo que tempo você mede o caráter da pessoa. sádica. Imagina, 4, 5 pessoas metendo uma garota que tá bêbada, que não sabe o que tá fazendo. Cara, a sociedade tem que pensar assim, meu Deus do céu, mas o que passa na cabeça de uma pessoa que tem dinheiro pra cacete, como ele tem dinheiro, pra se meter numa coisa dessa de 4, 5 pessoas estuprar uma garota bêbada. Eu vejo isso como Sensação um ganho essa, da gente? sociedade. Hoje a gente ouve um negócio e a gente fica horrorizado. Eu acho que 10, 15 anos atrás, fala assim, porra, eu e mais 3 amigos pegamos uma mulher bêbada, os caras estavam nem aí. A coisa mais normal que tinha nos anos 70 e 80, o cara fala que você pega o bicho em fazenda, que eu comi uma cabra, eu comi um bode, que não sei o quê. Pessoas ouviam, riam um pouquinho disso, e, não sei o quê, eles davam uma zoadinha e acabava. Quantos e tantos caras com 60 anos, 70 anos de idade falam, eu comia minhas cabrinhas lá no interior, não sei o quê. Mas isso eu sempre achei nojento. Hoje, dá uma merda do cacete hoje em dia. Luísa Mel, Zé Botou dos Animais. Tem essa evolução, sim. Então, esses casos sempre existiram, como o do Robinho. Eu acho que foram encobertos. Eu acho que deve ter tido jogador de futebol que aprontou coisa dessa e finalmente está sendo exposto, né? Pois é, poeta. Só que eu acho assim, uma coisa, isso lá naquela cultura, naquela época, muito embora eu, na minha idade, eu nunca tenha feito zoofilia, até porque eu acho isso nojento. Eu acho muito nojento. Eu acho nojento, eu acho crueldade, né? Independente da questão da crueldade, eu não vejo qual é o prazer que alguém pode sentir numa coisa dessa. Exato, prazer, exatamente isso que eu estou pensando, isso que eu estou falando. Qual o prazer que 4, 5 caras vão ter em pegar uma mulher bêbada? Não, tanto com a zoofilia, quanto com a mulher bêbada, e como também com os pedófilos, que assim, eu não consigo entender, na minha cabeça nunca entrou, e olha que eu sempre fui bom nesse negócio, mas eu digo assim, o negócio que eu digo em termos de ereção, digamos assim, meu irmão, não adianta com uma criança, com um bicho, não sobe. Eu acho que qualquer pessoa normal não pode ter ereção com um animal, com uma criança ou com uma mulher em situação de vulnerabilidade. Gente, que tesão é esse? Isso não é tesão, isso não é nem fetiche. Isso, para mim, é crueldade, isso, para mim, é falta de senso, isso, para mim, é maldade. Né? Então, até que lá, naquela época e tal, eu sei quantas décadas atrás e tal, mas ainda assim, com criança e com bicho e com gente na situação que está, não passa na minha cabeça. Uma coisa importante também. Vocês viram quando ele falou que ele não dava entrevista para a Globo, que a Globo queria acabar com a imagem dele? Eu fico engraçado. Gente, pelo amor de Deus, tem hora que a gente tem que coçar a cabeça para parar um pouco. Gente, por que agora todo mundo... O Crivella faz isso, todo mundo faz isso. Não é estratégia não, mano? Exatamente, é isso que as pessoas polarizar o negócio. Isso, as pessoas têm que começar a analisar isso. Que polarização é essa? Que mal fez a Globo, no caso, de dar a notícia? De dizer que o Crivella está roubando? Mas você acredita que esse zap foi vazado sem querer? Não, foi vazado sem querer nada. Lógico que não foi vazado sem querer. O que eu penso é o seguinte, eu acho que ele gravou de propósito e soltou de propósito. Porque ele viu que a situação dele estava tão complicada que a única chance que ele tinha era polarizar esse negócio e pegar a ajuda dos bolsonaristas. Tá. Concordo. Sim. Foi isso que eu te falei. Jogar nós contra eles ali. Exato. Então, os elogios que ele fez ao Bolsonaro no Zap, as críticas que ele fez à Globo, falar de Deus, falar de religião, tudo isso foi pensado e talvez tenha partido nem dele, tenha partido de algum advogado ou agente. Mas a minha primeira... Exatamente isso que eu ia colocar agora. Ele não tem... Eu comecei falando exatamente isso. É que ele procurou essa polarização. Isso é muito ruim. A gente tem que começar... As pessoas têm... Não digo a gente, porque a gente tem cérebro. Mas as pessoas têm que começar a observar isso. Todo mundo agora, para se defender,
diz que foi culpa da Globo, que está querendo derrubar ele, ou então tentando polarizar em relação ao Bolsonaro. Será que as pessoas não... Gente, preste atenção numa coisa, o que é errado é errado. Não dá para você aceitar uma coisa errada só porque fulano votou no Bolsonaro, que por coincidência uma pessoa também pode ter votado, eu votei no Bolsonaro, ele votou no Bolsonaro, então você é a favor do que ele fez. Para pensar um pouco, para raciocinar um pouco. O que é errado, é errado. Eu volto a dizer, o que é errado, é errado. Não dá para você ser a favor de uma coisa errada porque o Bolsonaro, porque a pessoa votou no Bolsonaro. Ou então porque a pessoa atacou a Globo. Por mais que a gente saiba que a Globo manipula as coisas, por mais que a gente saiba que a Globo manipula as coisas, não dá para você levantar sempre a bandeira a Globo está contra mim para você se defender. O Crivella fez isso direto. Fez isso direto, dizendo que, na verdade, a Globo está contra ele. Cara, não é a Globo que está contra ele, é ele que está contra o povo carioca. É simples. É só as pessoas... Qual é a pessoa, olha só, qual é a pessoa em sã consciência que vai concordar com o fato de pessoas ficarem na frente do hospital para barrar uma entrevista para uma empresa qualquer? Para mentir, dizer que a saúde está boa. Pelo simples fato dele dizer que a Globo está atacando ele, não dá, cara. Vamos começar a pensar um pouquinho, né, galera? Mas então, poeta, há 2 dias atrás, eu estive numa reunião política, um mini comício doméstico do meu candidato a vereador, do Edson Santos, aqui em Jacarepaguá. Todo mundo tomando cuidado e tal. E entre os assuntos discutidos, nós estávamos comentando essa coisa da representatividade negra dentro do esporte brasileiro, né? Então, a gente falou do Lewis Hamilton, né? Que levantou o braço e tal. E eu coloquei ali o seguinte, quem que nós temos aí? Olha, nós tivemos no passado o Pelé, que teve oportunidade e nunca levantou essa questão. Nós temos o Neymar, que diz que não é preto. Ele diz claramente isso, que não é preto. Que, portanto, nunca sofreu preconceito. Temos um Robinho, que é estuprador, misógino, contra o movimento feminista. E, então, assim, eu acho que o Brasil, e eu tenho certeza que antes de morrer eu ainda vou ver um negro levantando, um negro atleta levantando essa bandeira do movimento, da questão antirracial, né, do racismo e tal, porque eu tenho certeza que no momento em que o primeiro fizer isso, vão vir vários outros a reboque. A questão é que o problema vai muito além disso. Muitos jogadores que, quando começam a ganhar muito, eles começam a não querer criar polêmicas, porque eles se sentem numa situação em que eles dizem assim, bom, eu não preciso ficar criando esse tipo de polêmica para não ficar brigando com a mídia, não sei o quê. Eu hoje não sou mais negro, eu já fui negro, né? Hoje em dia eu tenho dinheiro, eu não sou mais negro. Né? A coisa mais ou menos assim. Então, é aquela história que eu sempre falei da democracia adolescente. O negro americano, o negro europeu, ele tem essa cultura, sim, eu sou hoje um ícone, eu posso e vou fazer isso. O brasileiro, o atleta brasileiro, ainda não tem esse entendimento, até pela questão da educação nossa, que ainda não evoluiu tanto. Quando a educação evoluir, vai ter uma consciência maior, havendo uma consciência maior, ele vai ter a noção do opressor e do oprimido, e essa coisa vai melhorar. Mas, então, eu acho que passa muito por isso também, né? Ele hoje se acha na posição, porque ganhou muito dinheiro, porque fez muito sucesso, de que ele pode ser contra o movimento feminista, que ele pode dizer, olha, ela só fez oral em mim e tal, eu sou intocável e nada vai me acontecer. Manda esse desgraçado voltar lá para a Itália, pô. Mas parece que os bolsonaristas não compraram muito, pelo menos a cúpula não comprou muito essa ideia, não, porque a gente não viu o Bolsonaro se pronunciar até agora em relação a isso. E na terça-feira que a gente está gravando, a ministra Damares falou que o Robinho tinha que ser preso imediatamente, né? Isso aí. Eles são burros, mas não são tão burros assim, não. Eles não compraram essa ideia. E o poeta falou esse negócio dos atletas, a Carol Soldberg foi punida, acho que por uma etapa do vôlei de praia, depois que ela gritou fora Bolsonaro quando ganhou a medalha de bronze na última etapa, né? E a gente não viu nenhum atleta se solidarizar, fazer alguma entrevista sendo solidário a ela, não precisa nem concordar com os ideais dela, não precisa nem falar que também fora Bolsonaro, podia só falar
Acho um absurdo a atleta ser punida por expressar situação política. Nenhum atleta, seja de nível maior, menor, fez isso, né? É o que você falou. Se nos Estados Unidos, o LeBron James já tinha levantado uma situação com todos os atletas para falar sobre, né? E no último programa também vocês citaram a situação do artista também não se envolver muito, né? Hoje eu vi no Ceará que os atores fizeram os Vingadores, vão fazer uma reunião para ganhar fundos para o John Biden, né? O Mark Ruffalo, o Chris Evans e Scarlett Johansson. A gente não vê muito isso aqui, de atleta e de esportistas, de artistas se envolverem muito, sendo que as pessoas são muito influenciadas por esses ícones, né? Falta isso, né, Armando? Falta isso, né, Alexandre? Pessoas com visibilidade, como o Felipe Neto mas falta mais gente falar, né? Mas artistas até nós vemos, sim. A gente vê o Chico Buarque, a gente vê o Caetano, enfim. As pessoas de 80 anos de idade, né, poeta? A gente não vê gente de 30, 40 anos com muita visibilidade, uma Ivete Sangalo, a gente não vê. A galera mais jovem a gente não vê mesmo, não, lamentavelmente. Isso faz falta, né, Armando? Eu já falei isso uma vez. Muitos artistas deveriam se pronunciar, mas não se pronunciam. Muitos atletas deveriam se pronunciar também, não se pronunciam. É lamentável. Coisa que lá fora a gente não vê isso, né? Lá fora é motivo de orgulho. E eu já falei também que é importante. O Caetano Veloso fez o nome dele defendendo, sendo contra a ditadura, Gilberto Gil. Então seria um gancho para esses artistas, eles alavancarem, até porque dinheiro, iate, casa, isso vai embora, cara. O que fica é a responsabilidade, é o que o artista fez, entendeu? É o nome de uma Fernanda Montenegro e não os bens que ela adquiriu, né? O que vai entrar para a história é um Gilberto Gil e não uma Ivete Sangalo que quer ganhar dinheiro apenas. Isso aí eu tive o chapéu pro Neto. Neto, que é tão contestado, comentarista, fala um monte de besteira às vezes. Sim, e nesses últimos dias desceu o sarrafo aí, no caso do Robinho, contra o Robinho, falando que tem filha, que tem mãe, que não pode aceitar uma situação dessa. Nessa segunda-feira, desceu o sarrafo no Caio Ribeiro, porque o Caio Ribeiro disse que teria que dar o benefício da dúvida para o Robinho. Eu acho que ele tomou uma chamada, o Caio, porque já no Globo Esporte ele já disse que não tinha ouvido os áudios, por isso que ele tinha falado aquilo. O Casagrande é outro cara que fala também a verdade, doa quem doer, a verdade dele, pode não ser a verdade, mas ele fala a verdade dele, não tem medo de falar, ele não se omite. E que é importante ter pessoas como essa. Atletas de antigamente, como a gente estava falando, né? Antigamente os atletas policiais, falta um Sócrates hoje em dia também, né? Aí a gente vê o Zico, que é meu ídolo, se omite completamente numa situação dessas. O Zico é a personificação daquela pessoa que era genial dentro de campo, mas como ser humano é falha igual a todas as outras. Falou besteira do Domenech outro dia, o Domenech deu de 5. Falou depois. O Zico fala besteira, né? E, infelizmente, nossos atletas não têm essa cultura, esse nível, que não é nem só de escola, mas é de vida mesmo, para ter noção do tamanho que eles têm, né? O Casagrande, que para matemática realmente ele não entende, né? Porque aquele meme dele do score, 80%, 50%, aquilo foi hilário. Mas pelo menos ele se posicionou dessa vez. E é isso que tem que fazer mesmo. Os artistas deveriam se posicionar mais. Até porque, gente, eles têm um poder de influência enorme, gigantesco. Então seria muito importante eles se pronunciarem, né? Mas preferem não perder contrato, preferem... Mesmo própria gente, né, Armando, falar para ficar quieto. Própria gente, se mexe em polêmica não, você precisa de dinheiro lá na frente do governo e tal, né? Isso, exatamente. É lamentável, lamentável. Eu tive um papo de cultura essa semana, que eu vou omitir nomes, que o cara falou para mim que um amigo meu estava para fazer um filme, estava quase com a verba liberada e descobriram que o Fernando Caruso estava no elenco. Aí a pessoa responsável falou, porra, não posso liberar não, cara, esse cara imita o presidente na televisão. Quer dizer, o nível é assim, a censura velada, é a Carol Soderbergh que é punida. É a censura da ditadura, né, cara? A Carol que é punida, é o Caruso, que nem deve saber dessa história, que não poderia porque ele estaria envolvido no projeto. E para não dizerem que a gente só está falando do Robinho por ser bolsonarista, que o próprio Armando falou que não sabia, eu também não sabia. O Haddad mesmo deu uma derrapada esse final de semana para das declarações do Casagrande, né? Aí ele botou no Twitter, esse é uma Casa Grande que vale a pena. E o movimento negro não gostou da ironia, da brincadeira,
Até achei sem maldade a brincadeira dele, Também. mas eu acho sem maldade porque eu sou branco, eu sou hétero, eu não sou negro e não passei pelas tristezas, pelas tragédias que os negros passaram. Então não tem nem ter direito de ter opinião em relação a isso. E o pessoal do movimento negro não gostou e o pessoal que defende o Haddad foi tentar passar pano para a situação em vez de falar, pô, erramos, desculpa, erramos e tal. Né? Só para dar um exemplo, a gente tem que aprender todo dia, né, poeta? Sim, é verdade. É como quando o próprio Lula também deu uma derrapada desse tipo, lembra disso, recentemente? Sim. Recente, não foi? Que ainda bem que morreu esse pessoal para mostrar que... Não. Ele falou, ainda bem que veio a Covid para mostrar que a gente sabe qual foi a intenção dele. Mas vamos pensar antes de falar, né, gente? Então, foi a mesma coisa. O Haddad quis fazer uma brincadeirinha de casa grande que vale a pena. O que ele quis dizer, todo mundo aqui entendeu, né? Aquela casa grande sempre foi maldita e tal. Mas esse cara é bom. Agora, dizer casa grande que vale a pena, você que é do movimento negro, você que tem os seus ancestrais, não vai gostar da piada, até porque ela não é nem tão boa assim, né? Vamos combinar. Não é boa mesmo, não. Não. Eu acho que o Casagrande, no que ele fez, ele foi fantástico. O Lula, o que ele fez... Agora, a frase do Lula e do Haddad, eu que sou fã dos dois, estou dizendo porque eu sou um cara que tem muito assim, autocrítica e me posiciono bem. Não é o fato de admirar... Mas foi o que eu falei, Alexandre, deixa eu te cortar. Mas foi o que eu falei naquela hora, o errado é o errado. Errado, exatamente. É isso que a gente tem que analisar. É a mesma Perfeito. coisa. Mesma coisa. Se o Robinho tivesse votado no Haddad, eu ia dizer a mesmíssima coisa que eu estou dizendo aqui. Eu votei no Haddad e não penso assim. Agora, este é um imbecil. Eu nunca diria assim, vocês estão condenando ele porque ele votou no PT. Errou. Pelo amor de Deus, né? Errou. Exatamente, é isso aí. Como aquele Vibradoras que foi atacar o Petkovic sem entender que o Pet tinha feito uma brincadeira com o Carlos Cereto. Não sei se souberam essa história. Que o Cereto é meio careca, o Carlos Cereto do Sport TV, aí o Pet falou, mostra a careca aí, dá uma virada pra gente ver aí. Esse site de vibradores pensou que ele estivesse falando da Joana de Assis, querendo que ela mostrasse a bunda, viu, para dar uma virada. Né? Todo mundo entendeu que falou Cereto, não falou ela. E até agora o site de vibradores não pediu desculpa em relação a isso, senão retificou a situação. É a dificuldade que as pessoas têm também de admitir que erraram, né? É claro. Aí a gente está falando de posicionamento. Aí tem outro lado de posicionamento, que são as escolas de samba da Liesa, que fecharam apoio com o Eduardo Paes, desde ontem. Hoje a Luciana me mostrou uma foto imensa da Mangueira, né, Lu? Do perfil da Mangueira. Eu sou Mangueira, sou Paes, Vida São Clemente, também vídeo de outras escolas. Só um parênteses, Estácio, samba do Flamengo 95 é muito ruim, vai reeditar o cacete. Falando sobre isso aí. Hoje isso é uma pesquisa CNN, acho que Eduardo Paes com 31%, Benedita Crivella com 11%, Marta Rocha com 9%, Benedita com 7%. Está embolado em segundo lugar, mas Eduardo Paes está bem na frente. A questão é, vocês acham que as escolas de samba giram certo, já que provavelmente elas fecharam com uma pessoa que vai ganhar as eleições, ou a escola de samba não tem que se meter com isso, a pessoa física pode declarar apoio, a escola de samba não, porque ela vai ter que tratar com quem vencer, independente de quem seja. O que vocês acham disso? Então, eu acordei hoje de manhã também com uma torcida da Mangueira, onde o Facebook da torcida da Mangueira compartilhando que estava apoio ao Eduardo Paes, né? E na mesma hora eu botei nos grupos da Mangueira e para saber se aquilo realmente era verdade, entendeu? Se a Mangueira estava apoiando o Eduardo Paes, porque tipo assim, uma coisa é a torcida de uma escola de samba apoiar e outra coisa é a escola de samba, entendeu? Cara, eu só digo uma coisa, da última vez que elas fizeram isso deu merda, né? É verdade. Deu ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Então, não dá pra... Cara, por mais que você odeie o Crivella, eu odeio o Crivella, você pegar uma pessoa jurídica e dar apoio a um candidato, eu acho complicado. Mesmo sendo a minha escola que faça isso, aquele velha história. O que eu acho errado para eu acho errado para todo mundo, entendeu? É complicado você dar um apoio total a um candidato, entendeu? Eu acho que Cara, não gosto.
Particularmente não gosto. Vou votar no Eduardo Paes, já disse que vou votar no Eduardo Paes, simplesmente porque eu estou doido para virar o Crivella, e digo para todo mundo aqui que se o Crivella não for para o segundo turno, alguma outra pessoa for para o segundo turno com o Eduardo Paes, eu voto na outra pessoa. O meu voto é simplesmente para acabar com o Crivella. Mas eu não acho que é certo um grupo de escola de samba, todas as escolas de samba se unirem e formalizarem o apoio a um candidato, entendeu? Até porque pessoas jurídicas não têm nada que se meter nisso. E você, poeta, o que você acha disso? Eu me lembro bem, mas bem mesmo desse processo da eleição do Crivella, porque naquela época eu era um dos diretores da Liga Samba é Nosso, presidida pelo Falcon. E eu era o único diretor que dizia que era favorável ao Freixo. Então, começava aquela discussão, porque defende bandido, porque não sei o quê. Eu digo, gente, olha só, vocês conhecem o posicionamento do Freixo em relação ao samba? Porque eu sei que tem gente da assessoria dele que queria discutir uma série de coisas interessantíssimas para o mundo do samba. Se sabia do Crivella em relação ao samba? Primeiro, que ele era evangélico. E segundo, que ele soube cantar um samba do Salgueiro numa reunião com todas as ligas, Liesa, Lierge, Liesb, Samba é Nosso, em que ele botava o dedinho para cima e cantou um samba que ele decorou. Essa era a única posição que se sabia em relação ao samba. O que acontece? O prefeito anterior, Eduardo Paes, tinha uma subvenção X para as escolas. Primeiro ano de governo do Marcelo Crivella, ele reduziu em 50%. Segundo ano de governo do Marcelo Crivella, ele reduziu mais 50%. Então, aquilo que era 100 virou 50, aquilo que era 50 virou 25. E aí, no ano seguinte, ele já aumentou mais 25%. Bom, para resumir, hoje, a subvenção dos mais diversos grupos das escolas não atingem aquele valor que estava na época do Eduardo Paes. E isso não tem planilha, não tem estudo, não tem justificativa, não tem nada. E não pode nem, ao menos, o atual prefeito, o bispo, dizer o seguinte, não, diminui, porque ele dizia que era por causa das creches, Lembra aquela história? Ninguém mais fala das creches. Ninguém viu o dinheiro que entrou para as creches, ninguém viu o avanço que teve para as creches, das criancinhas, para cuidar das pessoas e tal. Ninguém viu o que isso impactou nas tais creches. Era um discurso meramente populista. Então, o que ocorre? Hoje, a gente sabe que as escolas estão prejudicadas. Eu nem me refiro às escolas do grupo especial, porque essas, ao meu ver, já deveriam ter criado condições de autogestão, com a iniciativa privada e tal. Muito embora também tenhamos que colocar como contrapeso a questão da contraprestação que elas dão para a prefeitura, porque a prefeitura arrecada mais, o ISS arrecada mais com turismo e tal. Eu acho que tem que haver um entendimento maior. Mas, independente disso, as escolas têm que tomar vergonha na cara, sim, e criar condição de se autogerirem sem ficar precisando do poder público. E eu me refiro às escolas do grupo especial. Agora, por exemplo, gente, Intendente Magalhães. A gente sabe que existem alguns presidentes mal intencionados que fazem vidinha disso. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que existem presidentes sérios, existem escolas que dependem disso. As comunidades, as crianças que esperam o ano inteiro para desfilar, as baianas, a velha guarda, E a gente sabe que isso também tem contraprestação. O Crivella, em momento algum, se preocupou com isso. Momento algum. A gente sabe que o Eduardo Paes realmente tem essa preocupação por ser do samba, por ser ritmista da Portela, por ser... Alexandre, por não ser burro. É simplesmente isso, por não ser burro. Ele sabe que o carnaval é uma fonte de renda enorme para o Rio de Janeiro. O Crivella, além de colocar a religião no meio dele, ele acabou com a cidade exatamente por causa disso. Ele colocou a religião no meio. Ele acabou com o carnaval, que é uma fonte de renda fantástica para a cidade do Rio de Janeiro, e ele literalmente acabou. Esse infeliz é tão infeliz, mas tão infeliz, que até no ano que a porcaria do prefeito vai sair, veio uma pandemia para acabar com o carnaval, que em 2021 a gente sabe que o carnaval não vai ter, É verdade. Quer dizer, o infeliz conseguiu acabar, ele conseguiu acabar com o carnaval, e, sabe, de uma forma burra,
porque, além de tudo, não é se você simplesmente ser contra o Crivella, que eu sou contra o Crivella, mas é o fato da pessoa ser burra. Porque, tipo assim, uma coisa é você ter um dogma, que você pensar uma coisa, outra coisa é você ser burro. É você não pensar que você está gerindo uma cidade que depende, uma cidade turística. Então, como é que esse burro vai me governar uma cidade como essa? É esse que é o problema principal. Mano, o problema dele é que ele é burro. Mas o Deus que ele prega é tão bom e é sambista que já resolveu jogar esse carnaval para o meio do ano. E aí vai ser bem perto da saída dele. Aliás, bem distante da saída dele, bem distante, de haver uma nova arrumação. Eu, particularmente, vou votar na Benedita da Silva, até porque eu acho que, já que a gente está falando de samba, que é uma coisa popular, eu vou votar em alguém que tem um compromisso maior com as causas populares. Nada contra o Eduardo Paes, apenas acho que ela tem um compromisso maior por ela ter vindo das camadas populares, por ela ter toda essa aproximação. Inclusive, não sei se vocês sabem, a Benedita é cantora e boa cantora de samba. Tem alguns vídeos dela também. Né? E por conhecê-la pessoalmente e acreditar no trabalho. Agora, você não tem a menor dúvida que, se ela for para o segundo turno, né, fatalmente será com o Eduardo Paes. Eu não vou ficar descontente caso o Eduardo Paes ganhe, apesar de estar contando com ela. Mas vamos admitir uma hipótese que a gente não pode abrir mão, hein? A gente não pode esquecer que a candidatura do Eduardo Paes está sob júdice. E a candidatura dele estando sob júdice, ele está lá às custas de uma liminar, pode acontecer até a eleição, ninguém sabe, que simplesmente ele não participe de um segundo turno. E eu garanto a vocês que, se ela for para um segundo turno com Crivella, enfim, com essa cambada toda, a chance dela ganhar o apoio do Eduardo Paes é muito grande. Então, assim, o meu voto... Até um abacaxi ganha do Crivella no segundo turno. Exatamente. Eu acho que a maior chance é de mirar a eleição. Se o Eduardo Paes é para a justiça, para tentar reverter isso, ele fica passar anos... quem entra prefeito, sai prefeito, entra prefeito, sai prefeito. A gente vai ficar assim. Eu posso dar um exemplo, o poeta? Eu vou te dar um exemplo. Ano passado, na última eleição para deputado, você conhece o Quaquá, que foi prefeito de Maricá, deputado federal? Então, ele seria o deputado federal mais votado do PT. Ele se candidatou com base numa liminar. No dia do resultado das eleições, ele teve 0 votos. Por quê? Porque ele não conseguiu manter. Então, assim, as coisas podem mudar? Podem. Agora, eu vou dizer para você, ainda voltando à história do Eduardo Paes, entre ele e o Crivella, menor dúvida que eu votaria nele, menor dúvida, até porque eu acho que dá para a gente fazer uma coligação do povo, representado pela Benedita, com o gestor, que foi o Eduardo Paes e tal. Eu acho que dá para fazer isso. Agora, as escolas de samba, aí eu concordo com o Armando, fecharem enquanto pessoas jurídicas, né, tipo assim, imporem isso, eu acho absurdo. Eu acho que até o diretor, o presidente e tal, pode dizer, olha, nós da Liga apoiamos, não sei o quê. Agora, dizer que as escolas apoiam, eu acho isso muito pouco plural, muito pouco representativo, né? Nesse aspecto, eu concordo plenamente com o Armando. Eu acho que não tem que ser por aí. Porque você pode até dizer, nós concordamos, nós gestores, que esse cara era o cara que nos deu apoio. Por isso eu contei toda aquela história da subvenção. Né? Acho até que as escolas podem dizer, aquele nós não queremos, porque nos enganamos e fomos enganados. Agora, deixamos aberto para vocês votarem quem quiser. Esse nós desaconselhamos. Mas a arquibancada fez, né? Ela chamou todos os candidatos para falarem, menos o Crivella, porque ele não fecharia com o Crivella para o carnaval. Acho que é a mesma situação, tipo assim. Fica patético também, né? Você imagina, realmente fica patético. A Aliesa deu apoio ao Crivella na última eleição e agora ela dá apoio ao Paes. Não é você admitir que você fez merda? Fica patético, não fica? De certa forma admitiu, né? Já que não manteve o apoio. É isso. Exato, fica muito patético, fica muito, sabe, muito... Cara, muito infantil. É uma coisa muito infantil mesmo. Que merda que eu fiz. Que merda que eu fiz. Exatamente. Também. Nem vê a merda que você fez. Eu tenho meus candidatos também. Vou votar no Eduardo Paes, vou votar no Márcio Ribeiro, mas sou eu. Não é SDC Produções, não é o Sobretudo mais alguma coisa. Exatamente. Eu vou votar. Luciana tem os candidatos dela, até acho que são os mesmos, mas
É o problema dela. Se ela quiser votar em outro também, vai ser expulsa de casa, não é sacanagem. Mas, cada um tem seus candidatos. Eu não vou falar SC, posições, apoio. Primeiro que eles não têm esse tamanho todo. E segundo, porque assim, muitas pessoas estão nesse canal. O Alexandre tem um candidato dele que é diferente. Tem o Armando, tem a Marta, tem o pessoal do home office, de novela. Como é que eu vou falar que o canal apoia alguém? Isso é burrice. Como é que a escola do tamanho da Mangueira vai falar que apoia um candidato? Quantas pessoas existem na Mangueira? Quantas pessoas importantes? A velhinha da velha guarda, das baianas, vai impor um pensamento. Quem puxou esse pensamento? Vamos votar no Eduardo Paes porque eu sou Eduardo Paes. É isso, então? Não é uma democracia, uma escola de samba? E sabe que não é. Então não é uma democracia, né? Eu acho meio burrice. A burrice inteira foi em 2016 apoiar o Crivella, sendo que não tinha nenhum motivo para apoiar o Crivella. Pedro Paulo podia ter sido um candidato pelo turno, Pedro Paulo era do Paes, por que não apoiou o Pedro Paulo desde o início? Deve ter apoiado. Mas por que o Crivella não Freixo, sendo que o Crivella nunca demonstrou qualquer tipo de sentimento em relação à escola de samba, em relação a carnaval? Enquanto se você vasculhar o pessoal do PSOL, você vê o Tarcísio Mota em bloco, você vê o Freixo no Maracanã, vê Freixo também em bloco. De onde que eles tiraram, na mente doentia financeiramente, desde que eles só pensam em dinheiro, que o Crivella seria o melhor para eles? Eu queria participar dessa reunião da Liesa, que definiu esse apoio, com uma mosca, para saber quem foi a inteligência rara que levantou. Mas, gente, por que não o Crivella? Esse cara tinha que ter sido banido da Liga depois. Aloysio, né? Muito bem colocado por causa disso. Eu queria saber quem foi o imbecil que levantou e falou assim, vamos apoiar o Crivella, porque ele é evangélico, ele gosta muito de carnaval, o carnaval é uma coisa evangélica, então vamos apoiar o Crivella. Eu queria saber eu até entendo, eu não concordo com a escola de samba fechando, mas eu entendo que eles apoiaram o Paes, porque o Paes ajudou muito as escolas de samba, eu entendo. O cara estava lá, portelense fanático, ele estava sempre no desfile, tocando chocalho, tamborim, cacete a quatro, mas o Crivella eu não consigo entender por que apoiaram o Crivella. Então, eu quero destruir você, mas aí eu vou te apoiar. Foi isso que aconteceu. O Crivella queria destruir a escola de samba, aí a escola de samba falou assim, eu vou te apoiar. Isso ali nada mais é do que a barata pedindo voto para o inseticida. Boa, muito boa essa. E aí, sabe que tá pegando o Ganzê, qualquer jogo da Champions League, tá a torcida lá da Rússia cantando esse refrão do Orelha lá. Todo mundo sabe cantar isso aí, até o Crivella vai saber cantar isso, pô. Manda ele cantar a Salvador Grande Rio de 93 lá, cheio de macumba, cheio de coisa afro. Se ele souber cantar, eu acredito que ele gosta de carnaval. Não sabia nem sambagem. Você não viu? Ele tá pegando o Ganzé mole, porra. Meus filhos sabem cantar, porra. Quando ele sambou, já tava na cara que ele não ia aceitar o carnaval, gente. Pelo amor de Deus. Tu quer apoiar o carnaval? Canta aí, Clareia Dindim aí. Canta isso aí. Vamos ver se tu gosta de carnaval mesmo. Canta o samba afro. Canta um aí, porra. Aí é mole, cara. Ele é filho da lua? Canta o samba afro. Canta Grande Rio desse ano aí, 2020. Tá pegando o Ganzê, todo mundo sabe, pô. Isso aí é... Cara, vocês pensaram que ele não entregou a chave da cidade em momento nenhum, nenhum momento dele. É de se ficar impressionado. Eu volto a falar, parece... Não estou querendo... tem que falar de novo, porque, gente, é muito burrice, na boa. A pessoa tem que ser muito burra para jogar contra a própria como que é o carnaval 2016, os ensaios técnicos bombando, a cidade bombando, o carnaval tudo, ver como é que é hoje. Eu tenho uma teoria porque ele não quis entregar a chave. Eu penso da seguinte forma, ele está tão acostumado a roubar o dízimo dos fiéis que ele tem medo de entregar a chave da cidade para alguém roubar e nunca mais devolver. Deve ter colocado a chave no senador, botou aquele dinheiro, deve ter feito isso com a chave da cidade. Muito provavelmente. Quem sabe podem abrir a porta da felicidade, né? Não, é um absurdo as escolas de samba terem apoiado. O Luiz agora lembrou 2016. 2016 foi fantástico. Não só pelo título da Mangueira, mas realmente o pré-carnaval, a cidade bombando. Fantástico aquele pré-carnaval, pô. Era dezembro, janeiro e fevereiro com ensaio técnico. A Mangueira foi uma das primeiras a ensaiar na Sapucaí naquele ano, que achei do mal, 2015. Quanto dinheiro se ganhou vendendo cerveja naquela Sapucaí ali, que ele acabou com essa economia toda. Aumentou muito a economia, pô. Foram 2 meses de ensaio. Eu lembro que a Mangueira ensaiou em dezembro, o pessoal falou, pô, a Mangueira ensaiou mal. Calma, gente, 2 meses pro carnaval ainda. Aí, vai dar tempo. Quer dizer, 2 meses de ensaios, ensaio de rua, as quadras fervendo. Ganhando dinheiro o tempo inteiro. Isso é muito importante dinheiro falar. Da cidade. Sim, exatamente. Isso é muito importante falar. E ganhando dinheiro o tempo inteiro. Os ensaios estavam sempre lotados. A gente comprava cerveja, água, o pessoal faturando, ganhando dinheiro. Teve reportagem no Globo dizendo,
teve uma pessoa que dizia que conseguiu pagar o aluguel dela com o dinheiro que ganhava. Isso foi reportagem do Globo. Pagar o aluguel só vendendo água e cerveja nos ensaios técnicos. E esse burro me termina com isso. Eu vou mais além, o Crivella, não é que ele não gosta de carnaval, ele não gosta da cidade, acho que ele não gosta da vida. Ele tem uma cara de quem tá com azia o tempo todo, com uma úlcera. Concordo. Ele tem uma cara que, tipo, tá de mal com a vida. Luiz, eu vou te dar um exemplo bom. Antes do Sapinto, eu não vou dizer que o Pinto entrou no Vasco, né? Antes do Sapinto ser contratado, o Vasco aventou a possibilidade do Filipão. Sabe que eu sempre falei assim, gente, o Filipão é aquele cara que não gosta do way of life do carioca, é aquele cara que acha que o carioca é indolente, é aquele cara que diz assim, eu nunca treinaria um time do Rio de Janeiro porque eles são muito assim e tal. Sim. Então, assim, eu comparo meio que o Crivella ao Filipão. Né? O Crivella, ele tem esse jeito de não gostar da forma de ser do carioca, da alegria do carioca, do carioca rir até de batida de trem. Então, isso. Assim, eu tenho que falar uma coisa. Né? Só para complementar, isso. Então, eu acho assim, que o Crivella é um 7-1 diário para o Rio de Janeiro. Por isso eu comparo ele com o Filipão. Então, não dá, não rola. Ele não gosta, como você falou, do carioca. Trocaria o Crivella pelo Boulos, tranquilamente. Manda o Boulos para cá e o Crivella para São Paulo. Exatamente. Putz, seria ótimo. Mas deixa eu te falar uma coisa que é importante aqui. Pelo menos eu já conheci algumas cidades, até lá fora, gosto de viajar. Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro é a única cidade no mundo onde a pessoa que governa a cidade tem que gostar da cidade. Além de não ser corrupto, de não ser safado, de não ser não sei o quê, a cidade do Rio de Janeiro tem peculiaridade. O governante, obrigatoriamente, ele tem que vestir o espírito do carioca. Nem precisa ser carioca, não precisa ser carioca. Gaúcho e exato. Completamente. Ele tem que vestir o espírito do carioca para governar bem a cidade. Porque senão ele não vai ser a favor de roda de samba, ele não vai ser a favor de ensaio técnico, ele vai achar aquilo uma bagunça, ele não vai ver que isso é uma forma de ganhar dinheiro. É a única cidade no mundo que, além de todas as qualidades que um governante tem que ter, ele tem que gostar da cidade. Outra cidade ele poderia governar, entendeu? Mas o Rio de Janeiro tem essa particularidade. Está no Zeca Pagodinho em 2022. Só lembrando o seguinte, como nós estamos aqui nesse momento gravando, não está sendo ao vivo, eu preciso fazer xixi. Então, enquanto o Alexandre vai fazer xixi, que eu não vou cortar, eu vou botar no Speaker View aqui e vou pedir para o Armando. Já foi, Alexandre? Pode ir, deixa você doar. Vai lá, Alexandre. Vai lá. Armando, fala para mim, enquanto o Alexandre vai no banheiro, os melhores e os piores dessa semana, das últimas semanas para você. Quem tem os melhores e pior? O pior foi, que a gente até citou aqui também, foi o caso do senador que foi pé com dinheiro nas nádegas, né? Cara, é absurdo a gente imaginar isso. É surreal imaginar. E a desculpa que ele deu também, ele disse que era para pagar funcionários. Cara, ninguém esconde dinheiro na cueca, nas nádegas, se o dinheiro é simplesmente para pagar o funcionário. Cara, tá tudo errado. Tá tudo errado. Como é que um senador da República... Cara, ele é tão ingênuo, é tão infantil. Os policiais, você lê o auto de prisão prisão não, eles não conseguiram prender ele, infelizmente. Mas você leu a apreensão, como é que foi? Os detalhes. O senador foi e voltou com enchimento visível. Cara, é muita infantilidade, na boa. O que aconteceu com esse senador realmente é muito... E o pior de tudo, você viu que o Senado agora, o Senado acabou de aconselhar ele a pedir afastamento de 180 dias. São safados, né, gente? Não era afastamento, era para caçar isso e acabou. Protege. Eu vi o Requião falando alguma coisa que a justiça está interferindo no poder que é do Senado de julgar o... Porra, esse protege. Exatamente. Todos eles se protegem. Teve o melhor da semana para você? Cara, o melhor da semana... Pode ser semana passada também, que a gente não teve programa semana passada. Ué, que é difícil lembrar o melhor da semana. Sapinto no Vasco?
Tá, o melhor da semana. Não, pode ser, não é esperança, né? Esperança sempre é uma Esperança, né? boa. Esperança é uma coisa boa, né, mano? Esperança é uma coisa boa. Talvez o bom da semana é saber que o Trump não deve ganhar nos Estados Unidos mesmo, as pesquisas estão dizendo isso. Hoje E ele eu acho que aumentou 1,5 realmente. ponto, né? É o quê? Hoje ele aumentou 1,5 ponto nas pesquisas. Preocupante. Não, acho que não tem preocupação nenhuma, não. Eu acho que não vai dar ele isso. Isso é bom, não estou dizendo só que é bom por ele não ser reeleito. Mas a extrema-direita. Bolívia, tu acha que pode ser uma coisa boa que aconteceu lá? Pode, olha só, isso aí é muito importante que aconteceu pelo seguinte, porque o Brasil está cada vez mais isolado. Verdade. A gente não deveria comemorar isso, eu não estou comemorando isso. Mas é muito triste você ver que o Brasil, o país mais importante da América do Sul, ele deveria alavancar uma liderança, ele simplesmente está isolado diante da América do Sul. Ele não tem o apoio de ninguém. E isso é devido à política externa do nosso presidente. A gente tem que ver isso com tristeza. O que está acontecendo na América do Sul é um isolamento ao Brasil. Todos eles são contra o Brasil. E agora, com a saída do Trump, a gente realmente vai ficar completamente isolado. Assim como a União Europeia também já não fechou acordo com a gente exatamente por causa disso, por causa da política ambiental do Bolsonaro. Então é aquela coisa, né? Nós estamos literalmente na merda. Só falando isso, é merda mesmo que a gente está. É aquela coisa que fala para todo mundo, vem ver a merda que você fez. Da merda na água da SEDAI em janeiro, a gente achava que aqui ia ser um problemaço, foi o menor dos problemas, isso aqui é a merda na água. Poeta, quando você foi no banheiro, deu tempo de você pensar nos melhores e piores da última semana aí? Olha, na verdade, para mim, a melhor, disparadamente, foi a possibilidade que eu escutei hoje na CBN, da possibilidade da vacina russa ser distribuída ainda em dezembro. Né? Existe essa possibilidade. Eu só não Vou falar sei sobre isso depois. Tranquilo. Eu só não sei se isso funciona muito, porque o vírus está em mutação, né? Então, eu não sei. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí Zika, chikungunya, não sei o quê, que essas coisas a gente... Todo ano tem que tomar a vacina porque muda, né, e tal, a gripe. Toma, não tem problema. Então, mas que venha alguma coisa. Então, para mim, essa seria disparadamente, mas eu preferia falar até num top 3 de melhores. Essa eu colocaria, e colocaria também, ainda nisso, claro, a entrada, eu não vou dizer a entrada do Pinto no Vasco, não, mas a entrada do Sapinto, porque agora nós montamos até um trio agora, né? A gente tem para enfiar nos adversários o Cano, o Pica e o Pinto. O Pica é o Pikachu, né? Então, eu acho isso fantástico. Né? Agora, quanto às más notícias, né, eu colocaria para mim, no meu entendimento, essa história toda do Robinho, cara. Eu achei isso tão feio. Mas aí eu também, em contrapartida, incluo nas boas notícias a rescisão do Santos, a postura da Philco, a postura dos patrocinadores, porque tudo isso começa a mexer, né? O povo começa a pensar, as pessoas começam a raciocinar, né? Mas eu vou deixar o Robinho sozinho nas más notícias e encher a gente de boas notícias aqui. Armando, fala comigo! Tô doido para falar, porque eu lembrei de uma coisa aqui, duas coisas. Primeiro, você lembra quando há uns 3, 4 programas atrás a gente disse que isso tudo vai servir para a gente escolher com quem a gente vai andar, com o que a gente vai fazer? O que o Santos fez foi exatamente isso. O Santos fez a mesma coisa que a Magazine Luiza. Se a gente gosta tanto da Magazine Luiza, é porque ela ajuda da maneira certa. E o Santos ganhou ponto porque ele ajuda da maneira certa. O outro ponto muito importante que eu quero falar, essa é uma ironia, que é uma piada, porque para mim realmente é uma piada. O Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que ele é contra a vacinação obrigatória porque a vacina não tem nenhum dado científico comprovado que a vacina funcione. E a cloroquina? Exatamente. A pergunta é exatamente essa. Oi? Como assim? Ele agora está dizendo que não vai vacinar porque não está comprovado ainda. Beleza, não está comprovado. Meu Deus do céu, mas há 4, 5 meses atrás, esse homem batia no peito dizendo que a cloroquina ia salvar todo mundo. Que todo mundo dizia que a porcaria da cloroquina não servia para nada. Agora ele vem falar de comprovação científica. Qualquer pessoa do mundo poderia falar de comprovação científica. Menos ele. O Bolsonaro.
É isso. Meus piores da semana. Eu vou discordar um pouco do Armando. Eu vou botar o Santos entre os piores da semana também, porque o Santos só mudou de ideia porque mexeu no bolso. Quando os patrocinadores começaram a querer se afastar, que o Santos foi fazer a rescisão. O Santos ia botar esse cara em campo. Eu acho que o Santos errou muito a contratar o Robinho. O pessoal que tentou passar pano, tentou correlacionar com a história do Flamengo. Primeiro que o Alexandre Vale, que é do meio jurídico, está melhor do que ninguém, que o Flamengo não foi condenado a nada ainda. Está tendo uma investigação que pode vir a ser condenado ou não. E até que se prove ao contrário, foi uma coisa acidental por irresponsabilidade dos seus comandantes. Não existe estupro acidental. Não existe. Incêndio acidental existe. Estupro acidental não existe, né? Então não tem como correlacionar uma coisa a outra. Se o Flamengo for comprovadamente culpado, as pessoas responsáveis vão ter que pagar por isso, sendo do meu clube ou não. O Flamengo é pessoa jurídica. A diferença é essa. O Flamengo é pessoa jurídica, o Robinho é pessoa física. Exatamente. O problema é isso. Eu acho que foi o Alexandre que citou também uma história antes, falando dessa situação que o pessoal passa muito pano, né? Não tem que passar pano, cara. Fez, tem que pagar. Não tem jeito. Não importa qual clube que seja, se é do Flamengo, se é do Vasco, se é do Fluminense, se é do Santos. O cara errou, tem que pagar. Não tem essa. O Santos errou, o Santos contratou ele achando que não ia acontecer nada, né? Botou pedalada no Twitter, tudo, e o cara é condenado por estupro. Como o Bruno é condenado, e pior, o Bruno, pela lei, o Bruno pode trabalhar como goleiro porque ele cumpriu, pela lei, eu acho errado, acho que tinha que mofar na cadeia, mas juridicamente o Bruno está mais certo do que o Robinho. Sim. Né, juridicamente, eu acho um absurdo isso, mas o Bruno, pela lei brasileira, o Bruno pode agarrar. Ele cumpriu o que está na lei. Pois é, a lei diz isso, né? Tem que se mudar a lei, mas se a lei diz isso, o Bruno tem mais condições de trabalho hoje que o Robinho. É um absurdo que as pessoas passam pano porque acham que o futebol pode tudo. No futebol você pode chegar na arquibancada, você pode falar que o cara é viado, que não sei o quê, você pode imitar macaco, eles acham isso, né? Que pode imitar macaco e tudo, porque o futebol seria o mundo à parte. Pode enfiar porrada na outra pessoa porque está com a camisa do adversário. O futebol, eles pensam assim, não pode. E por isso que eu englobo o Robinho no melhores e no piores da semana. No melhores também, porque a repercussão na sociedade, a forma como as mulheres se voltaram contra foi muito legal, foi muito importante. É uma prova de força isso aí. Então, não, você viu... Só um detalhe. Você viu ontem a Poliana Fantástico? Ela botou a entrevista do Robinho falando... É porque atualmente existe esse tal desse movimento feminista no Brasil. Aí a Poliana comentou dizendo assim, graças a Deus que existe esse movimento feminista no Brasil. É exatamente isso. Senão daqui a pouco a gente ia estar marcando gol normalmente, aí, como se nada tivesse acontecido. Né? Então, para mim, esse caso engloba tudo, os melhores e piores da semana. Que bom que existiu essa reação, que pelo menos, seja 10 de dezembro, que eu acho que é a segunda instância dele, fica comprovado que ele é inocente, ele vai jogar, ué. Se é a segunda instância dele, eu acho meio difícil por tudo que aconteceu, né? Tudo que repercutiu. Mas se a justiça achar que ele é inocente, ele vai para jogo. Né? Normal, da vida, né? Mas nesse momento ele é um condenado da justiça. Nesse momento ele está condenado. Então ele não pode, cara. É questão de imagem, questão de respeito às mulheres também. Questão disso tudo. Moralmente é errado, né, gente? Moralmente é errado. Ele dá uma entrevista daquela dizendo que ele simplesmente não meteu. Pelo amor de Deus, o cara viu 4, 5 pessoas estuprando a garota, não fez absolutamente nada e participou, mas não foi metendo. Então, se não meteu, ele... Ah, tá tranquilo. Porra, pelo amor de Deus, moralmente ele é desprezível. Então, você está com a palavra, Armando. Obrigado aí pela sua participação aí. O tempo voou, foi mais de 1 hora de programa, isso quer ser menor. Obrigado, Armando. O papo foi bom, galera. Bom falar com vocês. Infelizmente, Carminha não está aqui, porque Martinha não está aqui. Carminha da novela, gente. a Marta não tá Caminha, aqui. Quase. Marta Caminha, exatamente. Ela não está aqui, mas foi muito bom estar com vocês. Debater, conversar, trocar ideia, divulgar nossas ideias e aí divulgar ideias e também recriminar algumas coisas que a gente tem que falar, né? Deixa eu falar uma coisa, só um detalhe. Eu estava num grupo, gosto de grupo de Zap, né? É muito importante, tem até a ver com esse desfecho mesmo. Eu estava no grupo e apareceu uma reportagem da Veja Rio, onde uma mulher resolveu se posicionar a favor do Robinho. E aí, na reportagem, eu virei e falei assim, acorda, gado, deixa de ser imbecil, a reportagem não está falando sobre isso, você está
comentando uma coisa que não tem nada a ver. Leia primeiro para depois você abrir a sua boca. Tem uma pessoa no meu grupo lá de São Gonçalo que comentou, que falou assim, aí botou o print da tela, né, já que ele também assina a Veja Rio, aparece para ele também quando se comenta alguma coisa. E colocou assim, Armando arrumando confusão de novo no Facebook. Não se mete nisso. Aí eu comentei, eu virei e falei assim, não, a gente tem que começar a falar. A gente tem que começar a se manifestar. Não dá para a gente ficar calado. E eu acho que é isso que a gente faz aqui, né? A gente comenta, a gente recrimina, a gente fala que não pode, que está errado. É importante a gente começar a fazer isso. Isso que a gente está fazendo aqui é fundamental. A gente começar a falar, não, o errado é o errado. Você tem que ser ridicularizado porque você está fazendo uma coisa errada. É errado estuprar. É isso que tem que dizer, entendeu? Isso tem que começar a entrar na cabeça da pessoa, do ser humano, para o ser humano começar a absorver e ver que isso é imoral, é amoral, é antijurídico, é tudo de errado. Não dá para você defender uma pessoa que faz uma coisa dessa. E o que a gente faz aqui é exatamente isso, né? Muito bom estar com vocês de novo. Foi muito bom, Armando. Obrigadão. Poeta, Alexandre vai, tá com a semana bem cheia de gravações, né? Obrigadão, poeta. Tem gravação amanhã, hein? Queria agradecer a vocês dois e dizer que eu não teria muito a acrescentar ao que o Armando acabou de falar, não. Porque eu acho que o que o Armando falou resume muito bem os dois assuntos que nós conversamos hoje. Porque tanto a questão do Robinho, aliás, desculpe mais uma vez, do Robson, que eu nunca mais chamo esse desgraçado de Robinho, tanto a questão do Robson, do atleta, quanto a questão da Liesa, Eduardo Paes ou Crivella, como foi no passado, as duas resumem o quão escroto é o brasileiro, o quão escroto tem sido o carioca. A gente transformou a política num grande Vasco e Flamengo. A gente transformou a política nas convicções de cada um, nos entendimentos de cada um, e esqueceu de pensar, como diz o Armando, naquilo que é certo. Porque o que é certo, o que é errado é errado. Gente, isso pode parecer óbvio, mas não parece óbvio para a grande maioria das pessoas. Porque se o cara que é bolsominion e alguém que vota no cara, o próprio, comete uma coisa absurda, o errado passa a ser certo. E se for o contrário, o certo passa a ser errado. Exato. E isso se aplica também a outra posição, aos antagonistas, né? Então, assim, eu acho que está no momento da gente refletir, da gente crescer enquanto ser político e parar para pensar o seguinte: dá para discutir o que é certo e o que é errado, independente do que você pensa e do que você acredita politicamente, caralho? Porra! Chega! Vamos parar de ser criança, vamos parar de ser quinta série. Né? Vamos pensar o quanto que esse país pode crescer, o quanto que essa cidade pode crescer, o quanto que o brasileiro pode crescer no momento em que se discutir a contratação de um estuprador. Ah, não, peraí, deixa eu ver em quem ele votou. Ah, ele votou no fulano? Ah, não, então ele não é tão estuprador assim. Ah, não, vamos dar um desconto. A mulher estava bêbada, a mulher que está bêbada, que vai para o botequim, está procurando alguma coisa. Gente, não é assim. Né? Então, eu acho muito importante que essas discussões que a gente faz aqui e que existem em outros fóruns, em outros lugares, que elas cada vez mais se proliferem, porque eu acho que o brasileiro, o carioca, só vai aprender quanto mais discutir e colocar isso para rolo, e sempre lembrando, estou botando para rolo, não é porque eu acredito na esquerda, na direita ou no centro, é porque a gente tem que discutir o que realmente tem que ser discutido, porque agora nós temos redes sociais, a gente tem outros canais, antes discutiam pela gente, agora a gente pode discutir por todos. Né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas mídias para realmente colocar, não é colocar opinião por achismo, e também não é para concluir por posições partidárias ou políticas. A gente tem que concluir pelo bom senso. Armando, vou te aplaudir aqui. Muito fã. Tudo que eu falei foi em cima do que você falou. Não, fantástico. Eu só quero uma coisa que a gente lê muita coisa na internet, e tem um print que falava assim: a gente pode discordar de política, a gente pode discordar de política, de religião, a gente pode discordar de futebol. A gente não pode discordar
a gente não pode achar certo discordar sobre racismo, sobre homofobia e sobre estupro. Isso não é questão de você simplesmente... Isso é errado e ponto final. Não é salutar você falar de moral de uma pessoa, você vai discutir sobre o que aconteceu com o racismo, com o Robinho, isso não se discute. Isso é errado e ponto final. A gente pode ter várias divergências. Agora, racismo, homofobia e estupro, a gente não tem... Misoginia. Exatamente. Não tem VAR para isso. Por isso não tem VAR. É crime e acabou. Exatamente. Perfeito. É isso aí, gente. Isso aí foi mais um Sobretudo e Mais Alguma Coisa aqui. Rendeu pra caramba, falando de 2 assuntos só, mas rendeu muito. Gostou? Curta, se inscreva, compartilhe, mostre para seus amigos aí como é que foi o programa de hoje. Além desse programa, tem vários programas aqui, tem mais de 15 programas de debate, tem mais de 6 programas de entrevista, cardápio variado aqui. Tem curtas de comédia, tem a série Home Office, tem outros curtas também. Toda sexta-feira tem 2 curtas sendo lançados aqui. Audionovelas. Final de semana agora vai ser lançada a audionovela Eu Matei o Nelson Rodrigues. Tem gravação essa semana. Tem muita coisa acontecendo nesse canal. Então curta, se inscreva, compartilhe. Vai lá na Gazeta do Rio, que esse programa estará lá também. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Enfim, vários aplicativos que você pode acompanhar a gente. E hoje o programa vai encerrar de uma forma diferente. É isso aí. Nessa terça-feira, quando você está assistindo o programa, faz 20 anos que o samba Ogum Aê foi escolhido no Boi da Ilha do Governador no Carnaval de 2000 para 2001. O samba que ganhou o estandarte de ouro alguns meses depois, que é considerado, Luiz Antônio Simas falou, desculpa, um dos grandes sambas do século. Eu agradeço muito, sou muito honrado. Eu queria dedicar a Paulo Travassos, a Clodoaldo Silva, Silvana da Ilha, Roger Linhares, professor Herói Heraldi, todo o pessoal do Boi da Ilha. Nós vamos colocar no final desse programa imagens raras do desfile do Boi da Ilha, mais de 20 minutos daquele desfile que foi 7h30 da manhã, no 24 de fevereiro de 2001, calor desgraçado, mas foi no dia 20 de outubro de 2000, que foi uma das grandes noites da minha vida, o primeiro samba que eu ganhei, que foi o Ogum Aê. Então vou deixar com vocês agora essas imagens raras do Ogum Aê na avenida, até porque aqui é a SDC Produções, sobretudo mais alguma coisa, e a nossa força vem da humildade. Valeu, gente, até mais!
Sobretudo e Mais Alguma Coisa. Apresentação Aloysio Vilar. Produção Marta Caminha. Edição e direção geral Luto Tunge. Realização SDC Produções.